Olá, irmãos, tudo na paz? Eu vou ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 4, e eu vou comentar um pouco, de maneira breve, sobre o véu. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe a cabeça, ou rape a cabeça. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar, o rapar, cumpra-lhe, usar o véu, ou seja, use o véu. Se é vergonhoso, você raspar a cabeça. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha do véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Eu não vou comentar sobre esse assunto de maneira detalhada, porque senão seria um estudo de 1 hora. Seria muito um estudo bem minucioso e ia demorar. O resumo que eu quero dar a vocês sobre isso, eu falo e venho aqui aconselhá-los a continuar pesquisando e estudando. Esse texto aqui, se a gente for tentar pegar ao pé da letra e dizer, olha o que Paulo falou que a igreja de Deus não tem o costume de não usar véu, que blá blá blá, que isso aqui não fala natureza, usou o texto de natureza, a mulher coloque o véu por respeito aos anjos, e que o homem não é desonroso ele ter o cabelo grande, o cabelo crescido. Se a gente pegar isso ao pé da letra e se fechar para o outro lado, é complicado, a gente vai se contradizer muito. Por quê? Porque se é desonroso o homem ter cabelo grande, por que Sansão tinha cabelo grande e era desonroso para Deus ele cortar? E quando ele contou o segredo a Dalila, ela mandou homens virem e cortarem a trança, e o Senhor se afastou dele, que ele tinha voto de Nazireu e não podia cortar. Outra pergunta, se é desonroso para a mulher ter o cabelo cortado ou ficar sem véu, mas a mulher ter o cabelo cortado, que muita gente diz, não pode cortar rente, usa esse texto, não pode cortar como um homem. Tem gente até que extremiza mais, diz que não pode cortar de jeito nenhum, nem para a ponta, pode ficar torto. Mas o texto aqui diz que você não pode cortar como um homem, rente. Mas a gente tem que analisar isso, porque se é desonroso a mulher ter cabelo curto, então, e aquelas mulheres da África, mulheres negras que têm um cabelo tão duro que não cresce, só fica baixinho o tempo todo, nunca cresce. Então será que elas estão de maneira desonrosa para os maridos e para Deus a vida toda? Então o culpado seria Deus por fazer elas terem o cabelo duro. Então o que é que eu entendo isso aqui de maneira resumida mesmo? É que isso aqui é algo cultural, e Paulo está trazendo um ensinamento aos coríntios com base na cultura dos coríntios. Existem estudos que vão mostrar sobre as cartas de Paulo, como ele escrevia e sendo relevante a cada cultura, a cada mentalidade, ele escrevia para aquele tempo, entendeu? É por isso que tem coisas que hoje em dia não servem para os nossos tempos. O apóstolo Pedro, ele escreveu dizendo que as mulheres têm que respeitar os vossos maridos, ele escreveu há quase 2000 anos atrás, tem que respeitar os vossos maridos, assim como Sara respeitou a Abraão e o chamava de Senhor, meu Senhor. Você pegar o pé da letra, você vai dizer, tá vendo aqui? A mulher tem que chamar o marido de meu Senhor. Aí os maridos cristãos vão começar a dizer, meu Senhor, me respeite. Sempre meu Senhor, sim Senhor, não Senhor. E o cara vai começar a pregar na congregação. Então, são algo cultural, isso tinha a ver com a mentalidade deles na época. O mesmo é sobre a mulher falar na igreja. A igreja aos Coríntios não permitia isso. Então Paulo ele é relevante para
ele respeita a cultura. Então ele fala, não, se a mulher não pode falar, a mulher permaneça calada. Isso era a cultura deles. E tem gente que quer não estudar, não fazer uma análise e pegar uma cultura de quase 2000, de mais de 2000 anos atrás e usar. Se a gente pode pegar esses textos e usar de maneira cega e não analisar, então o texto mesmo do Sermão da Montanha de Mateus 5, capítulo 5, que Jesus fala assim, ó, se alguém te ferir na face, do lado direito, dá a outra face. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. E ele fala, dai a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Se você pegar esse texto ao pé da letra, não fizer um estudo, todo mundo que te pedir emprestar as coisas você vai ter que dar. E o texto diz, dai a quem te pede. Qualquer pessoa que pedir, me dê seu carro, me dê sua carteira, me dê isso, me dê aquilo, você vai ter que dar. Vamos andar até ali 1 milha, você vai 2. Se te der uma tapa, você vai ficar dando o outro lado. Entendeu? E se você analisar a Bíblia num contexto geral, a própria Bíblia mostra que essa não é a realidade. Então você tem que estudar, não pegar o texto ao pé da letra, porque você pode estar de maneira fanática, alienada, ignorante, seguindo um princípio de mais de 2000 anos atrás, que eles viviam e que você nem entende hoje como era. Por isso que tem estudo estudando a cultura da época, estudo de arqueologia para tentar descobrir como eles viviam, a geografia, onde era que eles estavam, falou para quem, a mulher tinha posição social, não tinha, por isso que não era permitido falar. A influência grega, que falava que Aristóteles, que a mulher era como um animal, que a mulher não tinha, não tinha alma, tinha muito isso aí de Aristóteles e Platão. E o mundo grego influenciou muito, ainda mais aos coríntios, entendeu? Que era uma cidade antiga da Grécia. O povo corintiano tinha muito essa filosofia grega, essa cultura grega. Então, eles tinham um tipo de cultura, porque os gregos, eles tinham uma mentalidade e eles tinham um panteão grego, vários tipos de crenças religiosas. E aí, através dessa crença religiosa, formou-se a sua cultura, porque a cultura vem da palavra culto. A maneira que um povo cultua a Deus é a maneira que determina a sua cultura. Então Paulo ele era relevante, é por isso que tem estudo chamado A Mente de Paulo, ou como Paulo escrevia suas cartas. Então eu entendo que esse texto ele é cultural e tem que ter um estudo para você não estar seguindo algo ao pé da letra. Você vê em outras cartas, Paulo não cita isso. Você vê que Sansão tinha que ficar com o cabelo grande, era o contrário. Então não é algo geral. Você vê que tem mulheres hoje que tem um cabelo tão curto que não cresce de jeito nenhum. Entendeu? E o povo por exemplo, da Cristã no Brasil, eles querem pegar isso ao pé da letra e ficar aí só porque a Bíblia diz aí que está dizendo, e não estudar no âmbito geral e praticar, só que eles só praticam dentro do templo. Se quer praticar isso, como até hoje o pessoal do Oriente Médio, o povo de Israel, muita gente, o islâmico mesmo pratica muito isso, que eles usam coisas do Antigo Testamento, eles praticam o véu na rua, como o Ósculo Santo, que eu gravei um vídeo, o link está abaixo nos comentários. Eles praticam isso na rua. Ósculo Santo usam véu na rua. Quando vai para outro país, usam véu no outro país. Quer estudar com véu, entendeu? Então, se querem praticar, o pessoal da Cristã do Brasil, pratique também, não só no templo. Pratique de maneira correta. Se quer praticar, não temos que praticar porque está na Bíblia, então não pratique só pela metade. Só aqui no templo, quando sai, tira o véu. Entendeu? Se quer realmente ser fiel e viver de uma maneira fechada, então pratica de maneira completa. Mas eu não aconselho as pessoas seguirem isso, porque você está seguindo tradição de mais de 2000 anos atrás. Faça o estudo, pegue outros teólogos, pessoas que se dedicaram a estudar. Do contrário, você vai dar tudo que te pedir, não vai negar ao que te empresta e vai viver a vida toda enganado. Então Paulo ele era muito cauteloso. Ele falou em 1 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 13, que ele falou que se alguém não comesse carne, ele também não comeria carne, para poder não escandalizar, porque ele queria pregar o evangelho, entendeu? Então ele respeitava as culturas. Em 1 Coríntios no capítulo 9, a partir do versículo 20, ele fala: me fiz de tudo para com todos. Eu me fiz de judeu para os que são judeus, eu me fiz de debaixo da lei para os que estão debaixo da lei, eu me fiz de sem lei para os que estão sem lei, não eu estando sem lei, porque eu estou debaixo da lei de Cristo. Me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de louco para com os loucos, eu me fiz de tudo em todos para ganhar todos. Então Paulo
Ele sempre respeitava a cultura para poder não ser um empecilho para poder pregar o evangelho, o sacrifício de que Deus estava em Cristo e veio aqui ao mundo e dá a vida pelos nossos pecados e que nos deu a salvação totalmente de graça. E isso é uma prova de amor. Então, estude bastante para não se deixar levar e enredar por esses textos isolados, capítulos isolados, sem entender a cultura e estar praticando coisas altamente arcaicas. Do contrário, você vai pegar Mateus capítulo 8, versículo 4, Jesus vai dizer: vá apresentar um sacrifício, que está em Levíticos 14, versos 4, se não me falha a memória, que quem for curado de lepra apresentava sacrifício de animais. Então você vai estar depois sacrificando se você for curado de alguma coisa, porque está em Mateus 8, versos 4, Novo Testamento, ó, tem que apresentar sacrifício de pássaros no templo. Então não é bem assim. Fica na paz, espero ter ajudado a elucidar um pouco esse assunto.